Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Lá vamos nós para mais uma aula. Já é a nossa 16ª aula, né? Estamos no mês de junho e logo estaremos juntos. Vocês vão ver só. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou bem também, graças a Deus. Pessoal, nós vamos lá no nosso livro de gramática, na página 66. Tem um texto ali, vou ler junto com vocês, tá? Quero que vocês acompanhem com os olhinhos aí. E depois tem alguns exercícios que eu gostaria de fazer também com vocês, tá? O texto chama-se A Lógica do Zoológico. Então, primeiro de tudo, eu gostaria que vocês numerassem os parágrafos. O primeiro parágrafo começa assim, ó. Você já reparou. Então, na frente, aí você coloca número 1. Na frente de visualmente, você coloca número 2. E na frente de a necessidade, número 3. Então, é um texto com 3 parágrafos, tá? Vamos ver quem é o autor dele lá embaixo na indicação bibliográfica, tá? Rafael Kensky. O nome do texto é A Lógica do Zoológico, foi publicado na revista Super Interessante, em São Paulo, em outubro de 2001, e está disponível nesse site aí, tá? É sempre muito legal você ler a indicação bibliográfica, ou seja, quem escreveu, onde ele foi publicado, porque algumas informações aí já ficam adiantadas. Por exemplo, você sabe que é um texto que foi publicado em uma revista. Então, provavelmente não será uma narração, não será uma história, né? Um texto publicado em revista provavelmente será um texto informativo, ele vai te dar uma informação por ser um texto jornalístico, né? Então já adianta, quando você sabe qual é o tipo do texto, gênero textual, ao qual pertence o texto que você vai ler, vai estudar, você já lê com um objetivo. Eu sempre falo para vocês, a maneira como você lê, por exemplo, um bilhete do namorado, da namorada, do crush, né? É diferente da maneira que você lê uma bula de remédio ou um bilhete que a sua mãe deixou na porta da geladeira. Então, por quê? Porque os objetivos de cada texto são diferentes, as expectativas são diferentes. Então, você lê de uma maneira diferente também, tá? Então, vamos ver o texto do elefante. A lógica do zoológico. Você já reparou como os elefantes africanos são esquisitos? Para começar, seu peso é no mínimo 2 vezes maior que o de qualquer outro animal terrestre, além de exibirem as orelhas mais gigantescas que já se viu no planeta. O pescoço, em compensação, é curtíssimo, mas da cabeça sai uma tromba que chega a 3 metros de comprimento. Visualmente, o conjunto pode não ser muito harmonioso, mas cada uma dessas características prova que a natureza segue uma lógica rígida. Em primeiro lugar, esses traços são coerentes com as enormes dimensões do animal. O pescoço, por exemplo, tem de ser curto para sustentar o peso da cabeça, que muitas vezes ultrapassa 1 tonelada. A tromba provavelmente evoluiu só para trazer alimento até a boca, solução engenhosa para o problema de descer uma cabeça localizada a 3 ou 4 metros de altura até o chão, onde estão a maioria dos vegetais de que o elefante se alimenta. A necessidade de manter a temperatura constante regula outras tantas características do design do bichão. Pelo menos, em um aspecto, os elefantes são iguais aos seres humanos. Seu corpo precisa estar sempre a 36 graus centígrados, calor gerado pelas reações químicas em seu organismo. A diferença monstruosa é que, no caso dos trombudos, essa calefação natural vem de 7 toneladas de células. Somada ao clima tórrido das savanas africanas, ela facilmente levaria ao superaquecimento. Assim, fica fácil entender porque o couro do animal é todo careca. Possuir pelos cuja função essencial é esquentar o corpo não seria uma boa ideia. Isso explica também o tamanho das orelhas e o fato de serem repletas de vasos sanguíneos. Elas funcionam como radiador de um carro. Ao serem abanadas, o sangue que por elas circula perde calor para o ambiente e retorna mais fria para o corpo. Então veja, né, pessoal? Deus, ele é fantástico na sua criação, né? Então veja aí todos os detalhes do elefante, por que ele é desse jeito, por que ele pesa tanto, por que ele tem um pescoço tão curto, por que as orelhas são tão grandes, né?
Então, o engenheiro do universo, aí, o arquiteto do universo é perfeito, né? E coube ao homem estudar essa perfeição para nós entendermos tudo isso, né? Então vamos lá. Lá no caderno de vocês, você coloca lá a data de hoje no cantinho, né? Então, lá no cantinho você escreve assim, 9/6, coloca lá, livro de gramática, página 66, e como eu sempre falo, o caderno vai ser vistado e esses vistos vão se transformar em nota e em presença, tá? Então nós vamos fazer juntos o exercício 12. A partir do que você leu, explique o título do texto, a lógica do zoológico. Por quê? Por que a lógica do zoológico? Porque a natureza ela é lógica, Deus é lógico, né? A natureza é lógica em sua criação. Então nada ali do elefante foi criado por acaso. Ah, vai ser assim porque tem que ser, porque eu quis. Não. Todas as funções, todas as partes aqui desse corpo são explicadas, elas têm um motivo para serem desse jeito, tá? Por isso que fala, lógica do zoológico, a natureza é lógica em sua criação, certo? Como se explica a aparente disformidade do corpo do elefante? Disformidade é uma coisa que não é uniforme, não é uma coisa que é, vamos dizer assim, normal, né? Por que o elefante ele é disforme? Por que ele tem essa forma estranha? Pela própria lógica, né? Pela lógica da natureza. Explica-se a constituição do corpo do elefante. Certo? 14. O que explica a falta de pelos no corpo do elefante? Ora, imagine um corpo desse tamanho vivendo lá nos desertos na África, né? E se ele fosse recoberto de pelos, então a temperatura iria aumentar mais. Então ele não é recoberto de pelos por causa da temperatura. Ele não é coberto de pelos por causa da temperatura alta onde ele vive. Imagine se ele desse tamanho ainda tivesse pelos, a quantidade de pelos, ou seja, ele seria um animal muito quente e a vida para ele nos desertos não seria uma boa ideia, né? Não teria aí tanta graça, não seria adequada, né? Certinho? Releia o trecho a seguir. Você já reparou como os elefantes africanos são esquisitos? Para começar, seu peso é no mínimo 2 vezes maior que o de qualquer outro animal terrestre, além de exibirem as orelhas mais gigantescas que já se viu no planeta. O pescoço, em compensação, é curtíssimo, mas da cabeça sai uma tromba que chega a 3 metros de comprimento. Então vamos lá, letrinha A. Que ideia está sendo apresentada sobre os elefantes africanos logo no início desse trecho? Logo no início está falando ali, olha, os elefantes africanos são esquisitos, tá? Então essa é uma parte da resposta. Que adjetivo resume essa ideia? A palavra esquisitos, os elefantes, a ideia é, os elefantes são esquisitos. Então o texto já... o trechinho ali em destaque já mostra isso. Então você tem aqui o substantivo elefante, certo? E o adjetivo esquisitos, que mostra que é uma característica, o adjetivo, né? Como eu sempre falo, o adjetivo sempre casado com o substantivo, ele está sempre juntinho. Então, o que mostra ali no início do texto é que os elefantes são esquisitos, tá? Para apresentar essa ideia, na letrinha B, né, o texto comenta 4 aspectos do corpo do animal. O que o texto fala? O texto fala do peso, o texto fala do tamanho,
O texto fala das orelhas. O texto fala da tromba. O que mais? E do pescoço. Aqui eu coloquei 5, pessoal, porque peso e tamanho aqui são quase o mesmo, né? Peso e tamanho são iguais. Então, o texto ele dá a definição do peso e do tamanho, que é muito grande. As orelhas também, que são muito grandes. A tromba, que é usada para pegar o alimento do chão, porque já que ele tem um pescoço, né, que é outra característica aqui, o pescoço dele é muito curto e ele é muito alto, como é que ele faria para pegar o alimento do chão? Então, por isso a existência da tromba. A tromba faz esse movimento de pegar o alimento para ele levar à boca, certo? C. Identifique no texto os adjetivos empregados em relação a esses aspectos. Quais são os adjetivos referentes para orelhas, para tromba e para pescoço? Como é que o texto caracteriza esses elementos? Vamos lá. Letrinha C. Então, de novo, os adjetivos empregados em relação a esses aspectos. Esquisito. Nós já vamos ver lá no texto onde é que está tudo isso. Maior. Gigantescas. E curtíssimo. Então vamos lá, volta lá no texto, na página anterior um pouquinho. Tudo isso está lá no primeiro parágrafo, então veja lá. Você já reparou como os elefantes são esquisitos? Então, o primeiro adjetivo que aparece aí, aliás, está no plural, né? Esquisitos. Seu peso é o maior. Então, seu peso é maior. Então, maior aqui é um adjetivo. Depois ele continua. Maior que de qualquer outro animal terrestre, além de exibirem as orelhas mais gigantescas. Então, gigantescas aqui é um adjetivo para orelhas, que já se viu no planeta. O pescoço, em compensação, é curtíssimo. Então, que jeito é o pescoço? Curtíssimo. Então, elefantes esquisitos, peso maior, orelhas gigantescas e pescoço curtíssimo. Tudo isso para caracterizar o elefante, certinho? E na D? Que recursos foram usados em cada adjetivo para destacar as características exageradas do elefante africano? Explique cada uma, relacionando-a também ao substantivo a que se refere. Olha, foram usados adjetivos para cada característica do elefante. Então agora nós vamos reescrever ali, ó. Ou seja, o que fala dele? O que fala? Os elefantes são, então elefantes são esquisitos. Depois vai falar que o peso dele é maior. Aqui está no grau superlativo, né? O adjetivo no grau normal seria grande, aí maior. Depois, o que são gigantescas? As orelhas são gigantescas. E o que é curtíssimo? O pescoço. Opa, ao contrário aqui, né? O pescoço é curtíssimo. Então, o que você tem aqui, ó? Você tem aqui o conjunto de substantivos e aqui um conjunto de adjetivos, tá? Todos concordando, hein? Lembrando da concordância, aqui no caso é concordância nominal, porque um nome está concordando com outro nome. Elefantes é masculino, plural. Esquisitos também é masculino, plural. Peso, masculino, singular. Masculino, singular. Orelhas, plural e no feminino. Plural e no feminino.
pescoço masculino singular e curtíssimo masculino singular. Sempre concordando, tá? Isso chama-se concordância nominal. É muito importante. Às vezes o aluno distraído acaba fazendo uma complicação na concordância e o texto dele fica desconexo, fica sem lógica, fica sem coerência. Na letrinha E, vamos lá. Para a tromba, em lugar de um adjetivo, usou-se uma oração que funciona como um adjetivo. Então, quando ele coloca assim, que a tromba, ó, da cabeça sai uma tromba que chega a 3 metros de comprimento. Então, em vez do autor falar assim, sai uma tromba muito comprida, ele colocou assim, que chega a 3 metros de comprimento. Então, qual é essa oração? Que chega a 3 metros de comprimento. Quem é que chega a 3 metros de comprimento? A tromba. Qual é o verbo dessa oração? Chega, né? Certinho. Então, até aqui, prontinho, tá? Eu vou parando por aqui, porque depois uma outra parte desses exercícios serão pedidos como lição de casa, tá bom? Então, beijo. Essa semana tem um feriadinho e tem uma emenda de feriado também. Então, para vocês, um abraço. Beijo.